para gravar, para não dar problema. Pode ser o Emerson. Emerson, tá me ouvindo? Às vezes o áudio não tá pegando. Tá me ouvindo, Emerson? Tô ouvindo sim. Amém, amém. Glória a Deus. Porque às vezes fica ruim. Tudo na paz, né? Paz do Senhor. Pai do Senhor. Amém. O pessoal tá entrando aqui devagar. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Vou testar aqui. Estão vendo o arquivo bem aí, né? Sim, sim. Pode ser o Matheus. Matheus, ouve bem? Matheus, me ouve bem? Bom, eu vou fechando os microfones aqui. Quem quiser falar, é só habilitar. Tá? O Matheus está, mas não sei se ele está falando. Se ele está vendo. Vamos dar aí uns 6 minutos aí para ver se o restante do pessoal entrar aí. Salvei esse vídeo agora, mas estava fazendo trabalho aqui. Eu vou dar pesquisada aqui rapidinho. Não sei te responder essa pergunta, não. Eu vou pesquisar aqui para ver se acho alguma resposta sobre isso. Já te falo. Mas tem gente entrando aqui que eu não sei nem quem é. Mas... Já escolhi, prefere voltar a ficar sozinho. Bom, o Emerson ainda está sem livro, né? Até porque o IBAD, infelizmente, está sem livro de história da igreja. Eu estou aguardando eles entrarem em contato para me falar quando é que vai aprontar o livro.
Tem um K12 aqui que eu não sei quem é, rapaz. É Thiago, pode ser o Thiago. É. Tá me ouvindo, rapaz? Thiago, tá me ouvindo? Não. Vamos ver. Pode ser o Isaac, tá me ouvindo? Pode ser o pastor. Tá tranquilo. Tá conseguindo ver a tela compartilhada? Tô sim. Também. Não, tranquilo. Dar uma mensagem aqui. Pode ser a irmã Eliane, tá me ouvindo? Não, tá gravando para não ter problema. Bom, irmãos, vamos começar. O pessoal vai entrando aí aos poucos. Vamos fazer uma oração. Isaac, você pode fazer essa oração para a gente?
iniciar o estudo? Claro, pastor. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais uma matéria, Senhor, que se inicia hoje, Senhor amado, que venha abrir o nosso conhecimento, abençoar, Senhor, cada aluno, o professor que vai estar ministrando, Senhor amado. O nosso conhecimento da Tua Palavra venha crescer, Senhor amado, e assim, Senhor, sermos alimentados, Senhor amado, estarmos melhor preparados para pregar a Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, a paz do Senhor a todos. Está sendo gravado aí porque depois a gente disponibiliza a aula para os irmãos consultarem para acerca de prova, pessoal que faz o seminário. Nós vamos falar sobre uma disciplina que é do desconhecimento dos crentes. A maior parte dos crentes, eles não ouvem falar desse tipo de disciplina na igreja, né? A maior parte mal conhece a história da própria igreja, quanto mais da igreja como um todo. A igreja, ela não se iniciou no século passado, não se iniciou há 2 séculos, ela tem 2000 anos. A gente não pode ter a ilusão de que a igreja iniciou através da nossa igreja, da Assembleia de Deus, da Metodista, da Presbiteriana, não. A igreja, ela tem 2000 anos, ela se iniciou com Jesus Cristo. Existe uma discussão acerca do início da igreja ter sido no dia de Pentecostes ou anteriormente, ali na convocação de Jesus acerca dos 12, quando Jesus ele convoca os 12, até pelo significado de igreja, que vem da palavra grega eclésia, ou eclesia, né? Que é uma convocação, né? Uma convocação para uma assembleia. Não é hoje o sentido que a gente dá é um pouco diferente, mas é como se fosse aquele sentido de chamados para fora, e as pessoas levam muito para esse lado de chamados para fora do mundo, mas na verdade está relacionado a uma convocação para uma assembleia, tanto que nas traduções do Antigo Testamento para o idioma grego, que foi um idioma bastante utilizado na Antiguidade, o termo utilizado para as convocações, para as reuniões realizadas do povo de Israel, era eclesia também. Então, o significado do termo está relacionado a uma convocação para uma assembleia a ser realizada, tá? Então, nós vamos estar passando, vou estar dividindo os slides com os irmãos para a gente começar a falar acerca do princípio, né? O primeiro capítulo aí da disciplina, ela vai tratar da preparação para o início da igreja, né? Como iniciou o cristianismo. Foi. A preparação do mundo para a chegada do cristianismo. O cristianismo, irmão, ele é uma religião que vem do judaísmo. A gente não pode desassociar o cristianismo por completo do judaísmo. A gente não pode desassociar da mesma forma graça de lei. Não existe graça sem lei. Alguns falam aí que a lei foi abolida, nós estamos no tempo da graça. Não é exatamente dessa forma. Nós vemos no Novo Testamento o próprio Jesus fazendo menção da lei. E, na verdade, como a lei é santa, como diz o apóstolo Paulo, e a lei traz a consciência daquilo que é pecado, né? A lei serve de aio, de condutor até o entendimento daquilo que é a graça, que é o favor que Jesus faz através da sua salvação, né? E aí formando a sua igreja através do seu sangue. Então você não pode desassociar o cristianismo do judaísmo, como as igrejas têm feito, né? Cada século que passa, a igreja cada vez mais desassocia do judaísmo. Também não pode ser igual algumas igrejas que querem se reaproximar demais, né? Fazendo cultos judaizantes, tem até chofar no meio do culto, quando aquela simbologia, na verdade, não se aplica daquela forma, acaba se aplicando fora de contexto. Então, o cristianismo ele surge do judaísmo.
O cristianismo, no início, lá na caminhada dos cristãos, ali relatado em Atos dos Apóstolos, é considerado como seita do cristianismo, seita do judaísmo, né? Não é exatamente... Só um instante, irmãos. Foi. Não é exatamente seita no sentido do que a gente tem hoje, que a gente tem um sentido de um entendimento sobre seita, que é como se fosse algo ruim. Não, seita é como se fosse uma ramificação, assim como eram os fariseus, os saduceus, os essênios, né, os zelotes, né, essas ramificações do judaísmo, elas eram consideradas como seitas, chamadas de seitas. O sentido de seita que nós temos hoje não é o mesmo sentido de seita que nós tínhamos no primeiro século. Ou seja, o cristianismo era uma seita do judaísmo, era um partidarismo do judaísmo, era uma ramificação do judaísmo, não era algo desassociado do judaísmo. Tanto que a primeira igreja que nós temos, que é aquela convocada por Jesus, é feita somente de judeus. Eram todos circuncidados. Não existia gentio na primeira igreja. A igreja foi crescendo ao longo da pregação do evangelho, da evangelização dos povos, e nesse tempo aí é que os gentios foram entrando ali, fazendo parte da igreja, compondo a igreja como um todo. Mas compreender que eu não posso desassociar. Essa desassociação, ela se fortalece no ano 70 na destruição do Templo de Jerusalém, mas nós vamos ver isso mais adiante. Mas eu não posso desassociar, porque toda a nossa raiz como religião, a razão de ser da igreja vem do judaísmo, tá? E nós vamos estar adentrando nesse primeiro capítulo e no segundo capítulo, porque a irmã Ariana vai dar o terceiro, quarto, quinto da unidade 1. Nesse segundo capítulo, nós vamos estar falando acerca da formação da igreja vindo do judaísmo. Nós vamos ver o contexto do primeiro século, como é que esse contexto do primeiro século se forma, né? Como era na época de Jesus, acerca do contexto religioso, contexto cultural, uma série de coisas que a gente entende de outra maneira, porque a gente está 21 séculos depois de Cristo, né? 20 séculos, né? No caso 21, e o raciocínio do primeiro século era diferente do raciocínio das igrejas hoje. Às vezes a gente ouve certas coisas nos púlpitos das igrejas que não se justificam quando a gente examina o raciocínio lá da época de Jesus, da igreja da época de Jesus, dos apóstolos, dos primeiros discípulos dele. Então nós vamos ver todo esse contexto e como essa cultura do primeiro século se formou, o que aconteceu no primeiro século, nos séculos anteriores, para que no primeiro século determinadas situações ocorressem. É isso que nós vamos estar vendo nessa primeira aula de hoje, tá? E aí é a história da igreja, a preparação do mundo para a chegada do cristianismo. Vamos ver se eu consigo. Vamos falar um pouco sobre o fim do Antigo Testamento. Nós temos a nossa Bíblia numa ordem que ela não é cronológica, ela não está em ordem de acontecimentos. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, quando surge essa questão do conceito do Messias, do Cristo, quando isso começa a fervilhar no meio do judaísmo, a expectativa messiânica, isso começa a acontecer ali no retorno do cativeiro babilônico, quando Ciro ele determina ali, tem um decreto da parte dele, falando para que o povo de Israel o povo de Judá, os judeus, retornassem ali a Judéia, ali a Jerusalém. E eles retornam o cativeiro babilônico através da pessoa de Zorobabel, Josué ou Jesua, dependendo da tradução da tua Bíblia, né? Que vai ser mencionado no livro de Zacarias, vai ser mencionado no livro de Esdras, no livro de Ageu também. Ele era o sumo sacerdote Jesus, Zorobabel era o responsável, era como se fosse uma espécie de governador provincial, e Ageu e Zacarias eram os profetas ali da época da reconstrução do templo. Tá? Esse relato está no livro desses dois profetas e no livro de Esdras, no início do livro de Esdras. Então você tem um retorno do cativeiro babilônico sob o Império Persa,
né, na pessoa de Ciro. Ciro morre, seu filho, se eu não me engano, é Cambises II, ele assume. Ele tem um outro irmão também chamado Bardia, que fica com um reinado menor, só que o Cambises II morre e o outro irmão dele também, o Bardia, morre sob uma suspeita muito grande de uma conspiração de um parente do Ciro, que seria o Dario I. Quando você lê Dario na Bíblia, irmão, você precisa entender que existiram vários Darios na história, nem sempre está falando do mesmo Dario, tá? Esse Dario que substituiu o Ciro, na verdade, Ciro não, substituiu o Cambises lá, que foi o filho do Ciro, ele meio que usurpou o trono, né, deu um golpe com umas desculpas meio esfarrapadas, mas isso é outra história, e se a gente se estender dentro disso aí, os irmãos façam aí geografia bíblica, que os irmãos vão ver bem acerca da história do Império Persa. Mas esse Dario, ele foi pai de Xerxes primeiro, ou o Assuero bíblico que você tem, tá? Que casou com a Esther, que não era a principal rainha dele, tá? Compreender isso. A Bíblia não fala isso, mas a Esther não era a principal rainha do Assuero. Tá? O filho do Assuero era o Artaxerxes I, aí nós chegamos sim na época de Esdras e Neemias. Então nós temos uma cronologia de reis aí, que seria o Ciro, o Cambises, que reinou pouco tempo, o Dario, e aí o Xerxes e o Artaxerxes. Isso dá um período aí de por volta de 100 anos nessas trocas aí. Então o livro de Esdras, ele faz um relato de uma história passada a ele em determinados capítulos, que Esdras não vivenciou, tá? Os primeiros capítulos de Esdras está fazendo um relato de um acontecimento passado à vida dele. O acontecimento presente à vida dele é quando ele vai na época de Artaxerxes ali, com Neemias, ali para reconstrução dos muros, tá? E para o restabelecimento da lei do Senhor. E aí nós temos o Império Persa, ele vai caindo. Quem viu o filme aí dos 300 deve ter percebido alguma coisa, que tem uma batalha dos persas com os gregos, e os gregos ali com 300, eles fazem uma resistência aos persas, os persas invadem ali o território da Grécia, mas por fim eles acabam derrotados justamente no reinado do Assuero, do Xerxes I. E aí o Império Grego começa a surgir. A Grécia era formada sobre cidades-estados, cidades independentes, cada uma vivia de uma forma, mas um tempo à frente, né, surge ali Filipe da Macedônia, que foi o pai do Alexandre o Grande, e aí eles começam a dominar a própria Grécia, criar um Império Grego, e ali se expandir e crescer por todo o mundo, dominando do Egito, a Índia, a Grécia para cima, e vencendo o Império Persa, cujo último imperador foi Dario III. E aí acaba o Império Persa. Tudo isso está relatado na profecia do profeta Daniel, no capítulo 8. Até conversei com o Emerson acerca disso no vídeo que falava sobre 6 heresias dos adventistas, que eles interpretam o capítulo 8 de Daniel de uma forma meio estranha. Mas toda aquela profecia do capítulo 8 do livro de Daniel, né, dos chifres que vão crescendo, um chifre após o outro, né, um chifre maior com um chifre menor, que é o Império Medo-Persa. Tá? O menor é o Medo, o maior é o Persa, que vira um império só sob Ciro, né, o Grande. Então, na queda do Império Persa, quando Alexandre vence Dario III, Alexandre ele conquista todo mundo conhecido de então, só que ele viveu pouco, viveu por volta de 33 anos e aí faleceu. Quando ele faleceu, seu império se dividiu. Aí vem os 4 chifres lá de Daniel, que são os seus 4 principais generais, que eram Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. Os que mais se destacaram foi Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu ficou com a parte do Egito, Seleuco ficou com a parte da Síria, e eles sempre disputaram ali a Palestina, o território onde Israel estava. Tá? Então, são chamados diádocos, os generais de Alexandre. E no reinado
de Ptolomeu no Egito e da sua descendência, né, a dinastia ptolomaica, foi feita uma tradução dos escritos hebraicos do Antigo Testamento, não somente daqueles que são considerados como canônicos, mas de vários apócrifos também, que nós conhecemos por Septuaginta ou Septuaginta. De vez em quando aparece na sua revista de escola dominical esse nome. Foi justamente nessa dinastia dos Ptolomeus no Egito. Ptolomeu, que era Alexandre, era general de Alexandre o Grande. Então, na dinastia dos descendentes de Ptolomeu, ali foi traduzido as escrituras hebraicas para o grego. E aí a gente vai ver a presença da Septuaginta no Novo Testamento e sua utilização, quando você vê em Êxodo, se eu não me engano, no início de Êxodo, fala que haviam 70 almas que desceram ao Egito, na época de José, ali com Jacó, se eu não me engano. E no discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, ele fala que são 75 almas. Então, há essa diferença do texto, porque os textos são textos diferentes. O texto da Septuaginta é que parece que menciona que são 75 almas, então a referência de Estevão ali no Novo Testamento seria a Septuaginta. Os Ptolomeus, eles ficaram reinando ali na região do Egito e dominaram durante um tempo a Palestina, até ali o ano 290 antes de Cristo, até que os Seleucidas, ou seja, os descendentes de Seleuco, o outro general de Alexandre, eles tomaram a região da Palestina ali dos Ptolomeus. E aí Só um instante. Então, os Seleucidas tomaram a região da Palestina dos Ptolomeus. E aí toda a cultura judaica, que tinha uma liberdade de prática, de religião, de cultura, ela acaba sendo perseguida, porque os Seleucidas, eles tinham outra visão de império. E dentre esses Seleucidas, dos descendentes de Seleuco, tinha um que se chamava Antíoco Epifânio. E ele profanou o templo de Jerusalém. Esse, dentro do entendimento dos judeus, é o abominável da desolação que fala o profeta Daniel, e Jesus faz até referência a ele no discurso escatológico, do final do Evangelho de Mateus. Se não me engano, é Mateus 24. Então, esse Antíoco Epifânio, que seria um monarca seleucida, ou seja, um rei descendente da dinastia seleucida, de Seleuco, ex-general de Alexandre, ele profana, faz sacrifício dentro do templo de Jerusalém, ele profana o templo e ali impõe a cultura helênica, que é a cultura grega. A Grécia, ela não se chama de Grécia, irmão, ela se chama de República Helênica. Grego foi um termo usado por outras nações para se referir à República Helênica. Os estrangeiros é que usam esse termo. Então, quando você ouvir falar sobre helenismo, está falando da Grécia. E o helenismo foi um movimento cultural realizado por Alexandre o Grande durante a sua dominação sobre o mundo, que se espalhou e foi dado continuidade a ele pelos seus generais. Só que não por imposição, tá? Mas o Antíoco Epifânio quis impor até as religiões gregas aos judeus. E isso criou uma grande indignação, principalmente numa família sacerdotal, que era a família dos Asmoneus ou Macabeus. E aí você tem na Bíblia Católica, eu aconselho que você compre uma Bíblia Católica. Quem mora em Caxias pode ir na igreja de Santo Antônio, ali vende, tá? Vende bem barato, muito mais barato que os outros lugares, que uma livraria católica, ou pelo site da editora Paulus também, tá? Compre uma Bíblia católica, para que você possa entender esse período da história, quando o Antíoco Epifânio ele profana o templo
e quer impor a cultura helênica aos judeus. E aí essa família de sacerdotes, os asmoneus ou os macabeus, eles acabam se organizando militarmente, eles acabam promovendo uma revolta contra o Antíoco Epifânio, e essa revolta é descrita em 1º e 2º Macabeus, que são 2 livros da Bíblia Católica no Antigo Testamento deles. Tem um grande conteúdo histórico ali. E nesse período, o grande líder aí é o Judas Macabeu, mas ele morre também, e aí sua família, seus irmãos, seus descendentes dos irmãos, eles vão dando continuidade aí à luta armada, até que o Antíoco Epifânio, por ter problemas também em outras partes do território ali pela Síria, outras batalhas, ele acaba se enfraquecendo, e aí os judeus eles conseguem obter vantagem sobre os seleucidas e acabam colocando ali na Judéia um império judaico, tá? Uma dinastia sacerdotal que também era um reino, que é justamente essa dos asmoneus ou dos macabeus. E é nesse meio período que surgem os 2 partidos religiosos e políticos, que são os fariseus e os saduceus. E ali ficam disputando politicamente a influência do poder dentro dessa sucessão sacerdotal dos macabeus. Tá? E aí, paralelamente, nós temos um Império Romano surgindo. Entender que a Roma foi uma monarquia, depois uma república, e a república ela se tornou um império na pessoa de Otávio Augusto, o Caio Otávio, ou Augusto César. Nós vamos ver um pouco mais à frente o porquê desses inúmeros nomes. A República Romana ela cresceu muito ali com Júlio César, onde ele se tornou uma espécie de ditador. O que é o ditador, irmão? Vem justamente de Roma, mas não nesse sentido da pessoa tomar o poder e se colocar como governante. O ditador era alguém que era escolhido pelo Senado romano, no caso de uma crise na civilização, na nação. Era convocado alguém para assumir aquela nação durante um período de tempo para reorganizar as questões internas ali no caso a República Romana. Então não era alguém que chegava e tomava o poder e se colocava como ditador, era uma convocação de alguém que se fazia governante único, durante um período de crise para restabelecer as coisas dentro da República. Depois é que esse nome de ditador tomou outro sentido e outra conotação. Irmão, vai terminar daqui a pouco. Os irmãos acessam já o segundo link assim que terminar, tá? E o Júlio César, ele é eleito cônsul. O Senado romano ele elegia sempre 2 cônsules para governar ali a República, era o principal cargo dentro da política romana. Só que ele acaba promovendo uma aliança com 2 generais, entender que tanto Júlio César como esses outros 2 generais, que são Pompeu e Licínio Crasso, eles promovem uma aliança que não é exatamente uma aliança oficial, legal, mas uma aliança política, onde os 3 acabam governando essa República Romana, e essa aliança é chamada de primeiro triunvirato. Aliás, quando alguém ouve uma pessoa falar fulano cometeu um erro crasso, é justamente por causa desse Licínio Crasso que cometeu um erro numa batalha e acabou morrendo nela. Tá? Nesse período de Júlio César, Pompeu e Licínio Crasso, lá na Judéia, no reinado dos Macabeus, estava tendo guerra interna entre a própria família dos Macabeus acerca do poder na Judéia. E aí nós temos uma situação na qual Pompeu ele intervém como general romano
e acaba dando um basta ali naquela guerra interna que existia dentro da família ali dos Macabeus, estabelecendo ali que o reino da Judéia, na verdade, seria um reino cliente de Roma. Tá? Isso é no final da República Romana, né? Quase que para entrar pelo Império, para Império. O Pompeu chegou a invadir Jerusalém e entrar no Santos dos Santos por causa da bagunça que estava, da guerra interna. Mas ele restabeleceu o culto judaico, né, dos sacrifícios lá em Jerusalém. Tamanha bagunça que estava por causa da guerra civil dentre os judeus, da guerra familiar dos Macabeus. Tá? Só que quando o Licínio Crasso morre na batalha, o Júlio César e o Pompeu eles começam a se desvencilhar um do outro. E começa a haver disputa política entre eles, e começa a haver guerra entre eles, todos os dois generais. Né? Era uma época em que os generais eles tinham lealdade das suas tropas, e Pompeu teve diversas derrotas na luta contra o Júlio César, mas não morreu pela mão de Júlio César. Numa das fugas, veio alguém traiu lá Pompeu e o matou. E o Júlio César matou o traidor do Pompeu. E o Júlio César ficou praticamente como um único governante, mas foi assassinado. As pessoas já viram muito até no Chaves, né? O pessoal que via muito Chaves aí quando era criança, né? Viu até uma encenação aí do Até Tu, Brutus, quando Júlio César foi morto pelo Senado romano. Ele foi convocado pelo Senado romano e foi morto, né, pelo Senado. Foi convocado como se ele fosse fazer um discurso, e o Senado aproveitou e o matou. Quando o Senado matou, o Senado achou que estivesse fazendo boa coisa, né, e promoveu uma propaganda para o povo como se estivesse libertando o povo de um ditador, e só que o povo gostava do César. Então o povo não se manifestou com relação àquilo, e aí tomou uma guerra civil na República Romana, em que o Júlio César acaba deixando tudo aquilo que ele tem para o seu sobrinho neto, que era o Caio Otávio, tá? Que era justamente aquele que ia virar imperador romano mais à frente. O Caio Otávio, ele acaba sabendo que seu tio-avô, né, morre. Júlio César tinha um general fiel a ele que se chamava Marco Antônio. Eu acho que todos que conhecem a história da Cleópatra, né, do Marco Antônio e da Cleópatra. O Júlio César teve um filho com a Cleópatra também. A Cleópatra, ela era de quem fosse lá, né? A Cleópatra é a última faraó do Egito, tá? Da dinastia dos Ptolomeus, descendente de Ptolomeu, general de Alexandre o Grande. Então, é dessa época aí que nós estamos falando, tá? Então, quando Júlio César morre, Júlio César tem um general chamado Marco Antônio. Júlio César tinha um filho com a Cleópatra, se não me engano, é chamado Cesarião. O Marco Antônio, que se todo mundo esperava, e eu creio que ele também, que ele fosse herdeiro do testamento do César, não recebeu nada do César, e ele era um general muito leal ao César, não recebeu nada. E, por fim, quem recebeu os bens, as propriedades do César e uma série de outras coisas foi o Caio Otávio. Esse Caio Otávio, depois, ao longo do tempo, ele foi assumindo outros títulos, né, e entender que ele também tinha tropas onde ele estava, e veio com as suas tropas para Roma, né, em virtude da morte do seu tio-avô, veio com um discurso, né, a princípio, uma imagem de vingança por causa da morte de César. Mas aí aconteceram várias situações políticas em que aí sim teve uma união política e oficial entre o Caio Otávio, o Marco Antônio e um outro sujeito chamado Lépido. E aí deu-se início ao segundo triunvirato. Aqui começa, de fato, a transição da República Romana, né, para o Império Romano. Dentro desse período, um pouco antes, quando Pompeu ele coloca fim, no ano 63 a.C., ele coloca fim à bagunça da guerra lá dos judeus, né? Essa guerra ela não se finalizou ali, não.
o Roma acabou, por fim, né, depois de oscilar entre um lado e o outro dentro da família dos Macabeus, acabou colocando ali a família dos Herodes, tá? Através do Antípater,